paz para todos nós. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E, como sempre, eu tomo a liberdade de pedir a você que está com a gente neste momento, que nos ajude a manter esse canal funcionando. Então, participe conosco, dê a sua opinião, o seu like, o seu dislike, o seu gostei ou não gostei. Faça a sua inscrição se ainda não está inscrito no nosso canal. Faça algum comentário e compartilhe com alguém essa nossa singela mensagem, esse nosso singelo encontro. Para nós é uma alegria podermos estar aqui a cada semana trocando ideias a respeito da doutrina espírita, falando da vida à luz do Evangelho. Hoje nós gostaríamos de refletir um pouco mais a respeito do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O nosso Chico, como a maioria de nós assim pronunciamos, na nossa intimidade da alma, do coração. No dia 30 de junho deste ano de 2023, nós vamos ver completando 21 anos do retorno do nosso Chico ao plano espiritual. E é muito interessante porque, para a maioria de nós, é uma certeza vibratória da presença constante dele, não junto a nós, porque nós, enquanto individualidades, aprendemos o que tínhamos que aprender com ele. Temos mais de 400 livros de seu trabalho mediúnico à nossa disposição para aprender e refletir. Mas ele está presente onde o bem se faça presente. Ele está presente onde a dor está gritando mais alto. Ele está presente onde a aflição toma os corações das criaturas. Então, o nosso Chico é essa criatura que, a cada momento, ele consegue fazer-se presente através da lembrança que temos dele, da lembrança de uma palavra, de um gesto, de uma ação, de um livro que tenha passado por ele. Então, é com muito carinho e com muita gratidão que nós lembramos dele. E é importante que a gente não se lembre apenas como aquele que passou por nós, aquela estrela encarnada que passou por nós e nos deixou marcas indeléveis no coração. Não é só isso. Nós precisamos nos lembrar do Chico porque ele, espírito especial que passou pela Terra, que recebeu títulos inéditos em relação ao Brasil, em relação ao espiritismo, a postura carinhosa dele, que nunca ficou definitivamente com o título que recebia. Quando ele recebia o título de cidadão honorário, ele dedicava aquele título às pessoas, ao movimento espírita, aos espíritas líderes daquela região. Quando ele recebia um presente de algum local, de algum estado, de alguma cidade, ele fazia questão de indicar um grupo, independente de ser espírita, um grupo sério, dedicado à caridade, dedicado ao bem, para que aquele grupo recebesse a doação que ele transferia. E o mais sério, ele fazia questão que fosse passada em cartório, para que ficasse definitivamente registrada não só a doação que recebeu, mas o encaminhamento dado de forma oficial àquele bem. Assim, nós temos notícias, por exemplo, de
de bens de alto valor, por exemplo, uma fazenda que ele, ao receber, levou ao cartório, depois de pesquisar, o nome de 3 ou 4 instituições daquela região ou daquela cidade e passou para aquelas instituições de caridade. Passou para elas aquele bem que ele tinha recebido. E muitas pessoas falam, mas isso não seria indelicadeza? Não, não. Ele não fazia por indelicadeza. Ele fazia para legitimar aquela orientação de Jesus que deixou claro para todos nós: dai de graça o que de graça recebeste. E não deixava assim ficar nenhuma sombra de que alguma coisa ele recebeu e assumiu a administração daquela coisa. Então, era um praticar de forma objetiva a recomendação de Jesus. E nós vamos ver que ele, o grande amor das nossas vidas, tem sido para todos nós um exemplo de honradez, um exemplo de lealdade aos amigos espirituais, um exemplo de respeito ao semelhante, um exemplo de renúncia plena e total. Exatamente assim nós conhecemos o Chico. Exatamente assim nós tivemos oportunidade de ouvir dele um pouco antes de desencarnar. Agora não dá mais para ficar. É preciso voltar. Situações se aproximam que eu tenho o compromisso de estar no plano espiritual. Agora eu preciso voltar. Vejam a lucidez dessa criatura, que conseguiu, enquanto foi possível, permanecer entre nós, os encarnados, embora nossas limitações, embora nossas dificuldades. Nós temos aquela referência dele, da postura dele, ao receber cada um que aí se dirigia ao seu lar e que era recebido pelo Eurípedes, ali no seu lar. Nós temos a lembrança agradável da postura de respeito, de alegria, de dedicação, que ele se deixava entregar à doutrina espírita. Nós temos exemplo dele da perseverança no bem. Por mais dificuldades ele tenha encontrado no caminho, ele nunca abriu mão de praticar o bem. Não se é capaz de lembrar-se de alguma vez que tenhamos ouvido da parte dele uma palavra, uma expressão pejorativa em relação a alguém. Uma palavra que denegrisse as pessoas. Ele, com elegância, sabia, elegância espiritual, ele sabia dizer sim e dizer não, sem ofender, sem humilhar, mantendo a sua postura diante da vida, acreditando no bem sem limites e respeitando o livre-arbítrio de cada um nas opções que cada um sempre tomou. O nosso Chico, nosso líder espiritual, deixou uma marca de bons exemplos a serem seguidos por nós. Não no sentido de que nós
possamos ficar aqui louvando o Chico. Não é isso. Ele não gostaria disso. Mas ele deixou marcas, sim, de exemplos que, na nossa altura evolutiva, cada um no seu tamanho espiritual, somos capazes de praticar nos limites que possuímos dentro dessa altura evolutiva que eu estou dizendo. Alguns fazem mais e alguns fazem menos. Eu não gostaria hoje de dar exemplos concretos, porque exemplos, palavras, ações e reações do nosso Chico são inúmeras. Nós já ouvimos, já assistimos centenas, milhares de casos, de exemplos que praticamente não se repetem. E cada um traz o exemplo de coerência dele. O sim, sim, o não, não, dito por ele não apenas em palavras, mas em atitudes, em posturas, em situações de respeito a cada um que com ele convivia. Então, nós, companheiros do movimento espírita, sabemos que ele passou por experiências muito fortes, nas mais variadas circunstâncias. Ele deixou exemplo de submissão, não submissão ao mal, mas submissão à programação divina, aceitando com naturalidade as situações que iam ocorrendo em torno dele, mas nunca apoiando o equívoco. Ele compreendia o equivocado. Ele dava a mão ao equivocado. Caminhava com ele. Dava exemplo de posturas àquele equivocado. Mas ele nunca, e somos testemunhas do tempo que a gente teve a chance, em torno de 20 anos, nós tivemos a chance de poder ter notícias mais próximas, vivenciar experiências mais de perto, sem estar lá todos os dias, obviamente. Mas nós temos inúmeras condições de dizer que, em todos os momentos que a gente se relacionou com ele, ele nunca deu guarida ao mal. Ele nunca incentivou a prática do mal, mas nunca falou mal daquele que praticava o mal. Sim, o respeito à individualidade, o exemplo de acatamento da condição evolutiva de cada um, usando o livre-arbítrio, fez com que ele cumprisse a lei sempre e desse o exemplo para nós de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Amando as pessoas de uma forma que eu acredito que é a forma que Jesus teve para amar a cada um. E por que eu digo eu acredito? Porque na minha lucidez eu não tenho alcance de como Jesus amava cada um de nós. Ama cada um de nós. Mas somos testemunhas das posturas de dignidade que Chico tinha diante de cada um, diante do sofredor, diante do criminoso,
diante da vítima, diante do ignorante, diante do sábio, do rico, do pobre, do doente e do são. Ele sempre soube ter uma postura de respeito, de dignidade com cada um. Então, ao nosso querido Chico, o nosso abraço cheio de gratidão, que possamos, nas lembranças da passagem dele pela terra, pela nossa Minas Gerais, por Pedro Leopoldo, por Uberaba, que possamos, cada um de nós, nas lembranças dessas passagens, poder fazer um esforço para melhorarmos-nos cada dia mais, para, dentro dos nossos limites, sermos também um pequenino exemplo do esforço que fazemos para que o bem seja consolidado na terra. Chico, querido, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa gratidão. Que Deus nos abençoe, meus amigos. Um abraço para vocês e, por favor, nos ajude a movimentar o nosso pequeno cantinho do Evangelho, para que assim nós possamos dizer para o YouTube, principalmente, que nós estamos movimentando, que temos amigos, que temos companheiros, que temos pessoas que são solidárias ao esforço que estamos fazendo para manter este canal. Paz para todos nós, que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine.